Essos, 2 prêmios Essos de especial do interior. O Vladimir Herzog. A Gleice também. Vladimir Exatamente. Herzog também. Tem o Vladimir Herzog, a Gleice. Um prêmio de inclusão de saúde mental, um Natalie Prize, que ela recebeu lá na Bélgica. Me lembro muito bem quando você recebeu. Menções honrosas da Embratel, do Ayrton Senna. E agora, recentemente, né, Dani? Foi agora esse ano já? Ou no finalzinho do ano passado? No ano passado. Ano passado, a indicação do troféu da ONU. Então, gente nossa, trabalho nosso, né? Bem aqui pertinho da gente. E eu trouxe a Daniela para falar especialmente em relação à nossa disciplina de jornalismo policial, que a Dani é repórter especial da Tribuna, todo mundo sabe disso, e o trabalho de investigação para ela é fundamental. Recentemente ela fez aquela matéria especial de denúncia em relação ao Vicentão, que culminou na renúncia dele na Câmara aqui de Juiz de Fora. Em relação às outras pautas policiais, Daniela tem também algumas experiências que se encaixam perfeitamente no andamento que a gente está dando para a nossa disciplina, que é não fixar tanto no boletim de ocorrência, mas tentar enxergar o entorno da notícia, né? O contexto global da notícia, e não só aquelas 4, 5 linhas que constam no boletim de ocorrência. Dani? Bom, gente, é prazer para mim também estar aqui hoje. Eu sou completamente prática, eu não lido muito com a teoria, então falar para mim é muito difícil. Eu trouxe uma colinha aqui, pequenininha, o tamanho. E vou lendo, a gente vai conversando um pouquinho, e aí quem quiser ir perguntando também, se quiser no final, se quiser agora, a gente vai trocando uma ideia. Bom, gente, jornalismo policial, na verdade, ele foi durante muito tempo considerado uma grande escola para os repórteres, porque era assim, sempre o repórter que chegava novinho na redação, o foco era jogado na editoria de polícia e tinha que aprender a se virar sozinho. Então é uma escola porque você aprendia ali na prática a desenvolver técnicas de abordagem que culminaram depois, são técnicas que a gente também usa para desenvolver o jornalismo investigativo. Então é um jornalismo que realmente foi escola, era uma espécie, sempre foi considerado como um rito, um batismo, um rito de iniciação, mas que veio perdendo força em função de mudanças sociais, em função do aumento da criminalidade, em função da sociedade passar a entender que ela tinha que contextualizar a violência, porque a sociedade também passou a ser afetada pela violência, e em função também do fortalecimento dos direitos humanos. Então a visão começou a ser outra. Eu trouxe um livro até que a Renata usa com vocês, que é o Mídia e Violência, que fala o seguinte, que por ano 50 mil pessoas são assassinadas no Brasil. Em 84, para cada grupo de 100 mil pessoas, a média era de 15 assassinatos a cada grupo de 100. 20 anos depois, em 2004, a média saltou para 27 assassinatos a cada grupo de 100. E as instituições, as universidades, os próprios jornalistas assistiam essa matança calados, praticamente em silêncio. Tinha uma cobertura completamente superficial, com tratamento inadequado. Até hoje ainda tem jornais super populares que falam presunto, tratam a questão do marginal, o bandido, a polícia deu cacete. Isso ainda tem e são os jornais mais vendidos em banca hoje, infelizmente. Tem o Jornal do Tempo, Super. Ele é um jornal super vendido, é um dos mais vendidos em banca hoje no Brasil. Só que essa linha, ela foi sendo abolida pelos grandes jornais há 30 anos atrás. Esses termos já não constam nos grandes jornais. E a Tribuna também aboliu a editoria de polícia. Exatamente, isso já tem um tempo. Quando eu entrei tinha editoria e pouco tempo depois essa editoria foi extinta. Exatamente porque passou a entender que o fenômeno da violência não é isolado. Então é interessante nesse livro que eles colocam que era preciso passar a qualificar a cobertura. E na hora que eles estavam discutindo como é que eles iam montar esse livro e tudo, com jornalistas e com fontes, com policiais, um repórter falou assim, eu era do tempo em que a polícia batia no preso e o repórter ficava calado. Aí o outro falou assim, eu sou mais antigo, eu era de um tempo em que o repórter batia no preso. Para vocês terem uma ideia assim, de como é que a coisa era realmente, era uma outra visão
totalmente dissociada da questão dos direitos humanos, da defesa de direitos, da humanização, do jornalismo cidadão. Então, por isso, dá para a gente fazer uma cobertura policial qualificada? Dá para a gente fazer. E o país avançou muito nisso, avançou. Então, como que nós podemos fazer isso? E aí, gente, como eu expliquei, a nossa editoria ela foi extinta. Hoje, os repórteres de polícia cobrem tudo, fazem matérias especiais, cobrem todos os tipos de assunto e também cobrem polícia. Tem a ronda? Tem a ronda. Nós temos a ronda, gente que fica ligando para a polícia de hora em hora para saber o que está acontecendo, que vai à delegacia todos os dias. Mas a preocupação com o tratamento dessas matérias é muito grande. Por exemplo, hoje a gente não publica mais nome de pessoas que foram detidas para serem ouvidas. Por que a gente não publica mais? Nós só publicamos nome de pessoas que tiveram um flagrante ratificado e foram presas. Por quê? Porque se a gente publica o nome de uma pessoa que foi ouvida e foi liberada, ela já é condenada de antemão. Então, ela ainda vai responder processo, ela pode ser absolvida. Então, a gente tem essa norma. E fora também a questão da indústria de processos. Então, a gente tem um cuidado muito grande hoje no tratamento. E assim, quando eu falo em cuidado no tratamento, é cuidado mesmo. Por exemplo, quando eu digo assim, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz em relação a nome de criança, nome de adolescente? Eles não podem ser identificados, principalmente se eles estiverem numa situação vexatória, de abuso, de violência em que eles são vítimas, né? Então, será que é um tratamento adequado eu dizer NR, filho de Sebastiano e João, morador da Vila Olavo Costa? Eu estou identificando o menino de qualquer jeito, não é? Então, assim, é um cuidado mesmo, não é só como tratar a matéria, contextualizar, mas os termos que a gente vai usar. Hoje não é aceitável mais a gente falar assim, o menor delinquente. Isso não existe mais, embora alguns jornais ainda usem esses termos. É inaceitável que o jornalista, que a gente, como formador de opinião, que a gente não tem um cuidado no tratamento da matéria. Ele é um adolescente em conflito com a lei. Então, eu trouxe até alguns livros depois, vou passar para vocês darem uma olhada, que nos ajudam não só a desenvolver uma consciência em relação a esses temas, que é um tema que a gente lida direto, principalmente lidando com o jornalismo policial, lidando com o jornalismo investigativo, que é a questão do abuso sexual, que é a questão do crime e tal. Então, a forma adequada de tratar, inclusive com a nomenclatura. Não é aceitável que a gente trate, e também porque isso é importante, esse cuidado e essa conscientização e a gente saber do que a gente está falando. Nós somos formadores de opinião. Então, nós vamos escrever sobre a proposta da redução da maioridade penal. Você é contra ou você é a favor? Você precisa saber o que é a redução da maioridade penal, né? Você precisa saber discutir esse assunto, ter a sua opinião formada, porque, na verdade, e eu vou dizer isso mais à frente, nós não somos tão imparciais assim. Sempre que a gente está escrevendo uma matéria, a gente quer passar uma mensagem. Então, a imparcialidade no jornalismo, como ela é colocada, que a gente simplesmente descreve os fatos e não participa, isso não existe. Como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Gente, como é que uma reportagem investigativa ela é iniciada? Guardadas as devidas proporções, a reportagem investigativa ela é semelhante ao inquérito. Então, a partir de uma suspeita, de uma denúncia ou de um fato, a gente começa a investigar para saber se aquilo é verídico, se aquilo que informaram para a gente tem algum fundamento. Então, a gente começa a checagem do fato e o ajuntamento de provas. Se a gente percebeu, não, aquilo tem fundamento, sim. Como é que eu vou fazer para apurar isso? Então, eu vou checar o fato existe? Existe, mas nada está ali para a gente, nós temos que descobrir, nós temos que cavar. Então, começa um momento de ajuntamento de prova, de ouvir testemunhas, de conversar com pessoas, de levantar documentos, que é a parte mais difícil de levantar documentos. Até porque nós não podemos fazer uma matéria que mexe com o poder público, que mexe com empresários, que mexe com autoridades, que tenha capacidade de
mudar a realidade se a gente não estiver muito bem embasado. E a gente não faz isso só com uma denúncia, com a fala de uma pessoa. Por quê? Porque mesmo que você tenha gravado com o consentimento da pessoa, uma coisa é ela falar só para você, fazer uma denúncia, falar para você. Outra coisa é quando aquilo é publicado no jornal. Aquilo toma uma dimensão que a própria pessoa não tem ideia. E aí ela volta atrás mesmo, entendeu? Então a gente não pode se basear só no relato das pessoas. Eles podem servir para nos orientar, para mostrar não, que é por aqui mesmo, para nos ajudar a chegar em outros lugares. Mas nós precisamos ajuntar provas e que não é um só documento, porque uma vez eu fiz uma série de... Fiquei um mês investigando uma irregularidade do Exército, que era superfaturamento nas compras do Exército. Gente, eu consegui toda a licitação, todos os dados, tudo que eu tinha na mão provava até então para mim que eles estavam superfaturando as compras e tal. Só que quando eu estava no finalzinho, já na fase de ouvir o Exército, todos os documentos que eu estava na minha mão, eles conseguiram desqualificar um por um. Por quê? Porque os dados que eu tinha de compra de alimentos, às vezes, era assim, por quilo. Eles tinham outra medida, entendeu? Então, eles conseguiram, mesmo com todos os documentos que eu tive na mão, eu não consegui publicar aquilo. Porque os documentos que eles tinham ainda eram superiores aos que eu tinha. Então, foram quase mais de um mês que eu fiquei trabalhando em cima disso, juntei documentos, juntei prova, mas na hora de publicar, na hora da checagem final, o documento que eles tinham derrubava o meu. Então, a gente tem que ter um cuidado na checagem exaustiva dos fatos. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de matéria investigativa. Esse exemplo que a Renatinha citou, que é o caso Cogi. Em abril do ano passado, a gente recebeu uma informação, aliás, numa conversa informal com um taxista, sobre a gente conversando, ele falou assim, tem aí essa empresa do vereador aí que ninguém olha isso e tal. Eu falei, que empresa do vereador? Ele é essa aí que constrói a escola da prefeitura.